Olá a todos, mais uma vez estamos aqui juntos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o estudo do livro Jesus no Lar, de autoria espiritual de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 7, O Maior Servidor. E junto conosco também está aqui o nosso irmão Wilton. Tudo bem, Wilton? Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite. Perfeito. Estamos aqui juntos, né? Para mais esse nosso estudo e possamos já nos preparar, formulando a nossa prece aqui inicial, né? Preparando aqui a nossa atividade, né? Pedindo recursos aqui para que possamos bem realizar esse nosso estudo. Então, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Em prece, nós primeiramente agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa nossa atividade de estudo e de aprimoramento espiritual. Pedimos também nossa prece para que possamos ser envolvidos, possamos receber todos os bons recursos da espiritualidade. Cada um que esteja acompanhando esse estudo possa também receber as bênçãos de Deus, de Jesus, podendo ser harmonizado, equilibrado, fortalecido. E pedimos também em nossa prece o amparo, a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais que possam nos acompanhar, possam se fazer presentes com suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, amparando cada um de nós envolvidos aqui nesse estudo, nesta oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, que nós possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que lhe seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedimos a devida permissão, né, para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, já vamos começando a nossa leitura. Então, capítulo 7, o maior servidor. Então, pedimos aí para o Wilton poder fazer a leitura para nós. Com você, Wilton. Perfeito. Então vamos iniciar aqui o capítulo 7, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao divino mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando ali estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos,
os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagem e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de bondade, de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno, edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Isso, muito bem, né? Muito bonita, né? Muito bonita aqui a narrativa e a lição que ela contém, né? Nós, foi perguntado ao Mestre Jesus, né? Por Felipe, qual qual é o maior servidor, né? Do Pai entre os homens na Terra. Né? A gente pode pensar nessa pergunta, né? Assim, o porquê dessa pergunta, por que que Felipe foi questionar Jesus, né? Sobre isso, né? Parece que não era só uma dúvida dele em si, mas devia ser uma questão que ficava no íntimo de cada um, né? Principalmente assim, já reconhecendo Jesus, né? Como sendo aí um grande servidor, né? Tá certo? Do Pai entre os homens na Terra. Acho que já havia esse reconhecimento. E acredito que Felipe teve coragem, assim, de saber de Jesus, né? Como ele se via, ou se era ele mesmo, né? Jesus, né?
o maior servidor, né, de Deus aqui na Terra, né? Tá certo? Então a gente pode pensar assim. E Jesus, né, com toda a sua simplicidade, né, com a sua humildade, ele não quis, né, pelo que a gente vê aqui no relato dele, criar nenhum destaque sobre si mesmo, né? E ele começou o quê? A exemplificar, tá certo? Ele começou a relatar e mostrar como que as pessoas, né? Como que algumas pessoas demonstravam ou se mostravam como grandes líderes, né? E que poderiam até parecer serem servidores, né? Servidores assim do povo, né? Serem assim importantes para o povo, enfim, tal, né? Aí ele foi relatando para nós aqui, né? Wilton pode retomar de novo aqui? Retomar de novo? Não, pode retomar, o Wilton, aqui as palavras de Jesus, por favor? A partir da grande Grande multidão? multidão, é. Sim. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra improvável. De guerra Isso, provável, perdão. de guerra provável, isso. Então, assim, o que aconteceu? Esse esse exemplo, por exemplo, né, esse exemplo que tem aqui, na questão do guerreiro, né, que se dispôs a fazer ali o treinamento com os mais jovens e com o povo, né, fazendo aí exercícios laboriosos, tudo mais, né? Mas aí, o que acabou acontecendo, né? Acabou havendo uma separação, né? Perdeu-se muitos jovens, né? Foi o que a gente percebeu. Na sequência, veio o grande político. Wilton, pode ler? Posse. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos nas zonas pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Isso. Então, outro exemplo, que é outra situação, né, foi do político, certo? E já criou os partidos, né? Certo? E os partidos que fez o quê? Divisão, né? Porque partido é isso, partido é parte, né? É uma parte, são partes de um todo, né? Então as pessoas vão se agrupar em partes. Então já suscita aí a divisão, né? E, e mais do que isso, coloca uns contra os outros, né? E estimula o quê? A competição de quem vai estar assumindo o poder, digamos assim, tá? Tá? E com benefícios materiais. Né? Parece que isso aqui é de hoje, né? Parece que está sendo falado para nós hoje, né? Então, tão atual que é, né? Essa ideia, né? Que Jesus comentou lá atrás, né? Lá quando Jesus esteve aqui com a gente. Muito bem. Continuando, Wilton, por favor. Agora é o filósofo. Sim, depois ele veio o filósofo, né? Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo, né, em várias escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis.
legando ao filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Isso. Então, o filósofo também trouxe, né, o conhecimento, o estudo, a leitura, excelente. Contudo, né, fez com que o quê? Lançasse as perturbações, né? Fazendo com que houvesse assim uma dispersão, né? Com muitas indagações, né? Ó, indagações inúteis, né? Porque havia o quê? Ó, aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação, né? Ou seja, em toda situação em que haja ali um trabalho com conhecimento, sempre aqui vai haver os mais interessados e os menos interessados. E aí vai também criar uma divisão, né? Vai ter aquela diferença, certo? Então, falhou também nessa situação. E por último, aqui, acho que é o sacerdote. Wilton? Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Isso. Então, por mais que houvesse lá servidores, né? Servidores bem até intencionados, dispostos a trazer novos conhecimentos, certo? Dispostos a trazer ali uma nova organização para a sociedade, para as pessoas, para o povo, né? A gente percebe que sempre havia ali a questão do quê? Da divisão, certo? Sempre havia ali não havia um cuidado com os problemas fundamentais, né? Que no final falou, olha, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração, certo? Havia as práticas, mas os problemas continuavam, certo? A doença, a morte, a necessidade, a ignorância eram os fantasmas de todos, certo? Faltava alguma coisa. A gente percebe aí que, apesar de todo o desejo de mudança e de melhoria, faltava alguma situação. E aí Jesus exemplificou, tá certo? Com essa situação aqui do homem simples. Olha a palavra, né? Simples. Que Jesus destacou. Wilton, pode continuar? A partir de certo dia, né? Isto. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem descrições e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adorando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos.
Isto. E agora, qual que será a diferença, né? O que que esse homem simples fez e que os outros falharam? O que que você acha, Wilton? Então, eu tenho feito aqui uma analogia, né? Que os corações são simples, né? São puros e ignorantes, né? A gente percebe que o espírito de todos ele tem aquele processo de evolução, né? Então a gente evolui moral e intelectualmente, né? Cristo ele tinha todo o conhecimento intelectual, ele era um conhecedor das verdades, né? Mas ele tinha uma moral ainda maior. Então ele sabia aplicar toda a moral para o bem de todos. Então ele usava todo o conhecimento que todos tinham, inclusive ele, né? Para fortalecer a todos. Então ele era uma pessoa mais completa, vamos dizer assim, um espírito elevado, né? Que ele tinha tanto a moral quanto a parte intelectual alinhados, né? E destinado a ajudar a todos em união. É isso, né? Isto, né? Ou seja, aqui a gente pode entender que Jesus parece que ele está comentando da própria situação dele, né? Ele tá falando de um homem simples que não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas, certo? Então, ó, ele não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso, a Deus, certo? Então, é como se ele estivesse falando dele mesmo, mas de um jeito que não é, o destacasse, né? Não criasse um destaque sobre si mesmo, né? Bem, mas o que importa é a lição que contém. Esse esse homem simples, ele faz uma coisa que os outros não faziam, tá? Será que ele queria ensinar alguma coisa? Ele tinha interesse em ensinar? Parece que não, tá? Por quê? Porque ele não trazia armas, não trazia escrituras, nem, não fazia discussão, não trazia imagens, né? Mas ele tinha o quê? Revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Para você guiar mãos operosas, você também ensina, tá? Mas ensina de um jeito diferente. Você vai, o que muitas vezes? Trazer o seu exemplo, você vai exemplificar, vai mostrar como se faz, sem impor nada. Não existe imposição. Você não vai impor aquilo. Você vai mostrar que aquilo é bom, que aquilo é importante, mas vai deixar para que aqueles que percebem possam começar a executar. Ou seja, ele trabalha no despertamento das pessoas, na, é, na sensibilização, né? Sensibilizando e estimulando as pessoas para que elas possam agir. Essa é a diferença, viu? Né? Aí, ó, na sequência aqui que o Wilton leu, ó, começou a evidenciar-se lavrando uma nesga no campo e adornando-a de flores e frutos preciosos, certo? Então, ó, ele lavrando, e talvez até com ajuda, mas ele teve a iniciativa. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvir. Tá vendo? A todos que se propusessem a ouvir. Ele não obrigou ninguém a ouvir. Ele não fez assim, né? Não criou assim um momento formal de ensino, de alguém que vai ensinar, né? Alguma coisa. Não. Ele
criou assim a oportunidade, né? As horas que tinha, ele o quê? Por meio do diálogo, da conversa, ele transmitia o quê? As suas experiências, o que ele sabia fazer, para quem quisesse ouvir. Quem não quisesse também ele respeitava, muito possivelmente, pelo que está relatado aqui, tá? A gente infere isso, tá? A gente deduz isso, pelo que está escrito aqui, tudo bem? Aí foi, ó, aperfeiçoou a madeira, plantou árvores, né? Construiu casas e instalou uma escola modesta, uma escola simples. Então, ó, em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Por quê? Porque ninguém era obrigado. As pessoas próprias decidiam o que era melhor para elas. Então, ele ensinava de um jeito diferente. Isso também é ensinar, viu? Certo? Também, com certeza, é ensinar. Mas não é sem imposição. Essa é a diferença. Daí a gente tira essa lição para nós, viu? Como que a gente pode ensinar melhor, não havendo imposição. Se a gente impõe alguma coisa, perde a força do aquilo que a gente quer transmitir, certo? Então, assim, ó, com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, aí, ó, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, né? Certo? Todas aquelas atividades que antes pecaram, né, na questão assim de imposição, né, ou de ressaltar-se de repente algum tipo de personalismo, destacar assim a autoridade de alguém que iria ministrar algum conhecimento, né? Não. Agora, né, tudo ficou com um sentido melhor, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos, né? Então, mais uma vez aqui, Jesus se refere à questão do bem de todos, de servir para a humanidade. Na última lição, né, no capítulo 6, Jesus já se referiu a isso, viu? Na questão de servir à humanidade. Servir para o bem da humanidade. E a gente até entendeu que era uma ação assim dos espíritos mais evoluídos, né? Que cuidavam da humanidade. Não é, Wilton? O que você acha? Não, plenamente. Você exemplificou muito bem, né? Porque a ideia é justamente essa, né? Porque os espíritos eles estão adormecidos, né? Aí, com o exemplo dele, ele mostrou o caminho a ser seguido, né? Os conhecimentos todos estavam ali, só que cada um pensava de uma forma diferente, né? Então ele mostrou a todos viverem em comunhão. Né? É fantástico essa ideia que Cristo nos trouxe, né? E Uhum. exemplificou para todos nós, né? Isso. Da questão do dever pessoal, né, individual, para o bem de todos, né, a serviço, né, da humanidade. Então, daí a gente começa a refletir sobre o que vem a ser essa questão do maior servidor, né? O que vem a ser? Por que ele está dizendo para nós que este homem simples era o maior servidor? Né? Por quê? Porque ele trabalhava para o bem geral. Né? Ele não está preocupado com o bem dele. Não era ele individualmente, né? Mas o que está relatado aqui é que ele tinha uma preocupação pelo bem de todos, não bem próprio, certo? Aqui tem no finalzinho aqui, no último parágrafo, há um ensinamento ali que faz o fechamento aqui, né? Do nosso capítulo de hoje. O Wilton pode repetir para nós? Essa daqui é a mais pura, né? Mais puro exemplo aí. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos.
Pois é. Então, olha, ele fala assim, né, existem lá muitos trabalhadores, muitos servidores, né, que merecem a bênção, que estão atuando, que auxiliam aí o corpo, a mente das criaturas. Ótimo, excelente. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então não é só ensinar, né? É ensinar e servir, tá? É ensinar e servir. Né? E Jesus, lembre-se que Jesus falou para nós quem que era o maior servo, né? Assim, né? O maior é aquele que é o menor, né? Não tem por que alguém se sentir superior, porque o maior é sempre aquele que é o menor, aquele que menos aparece, certo? Então, nesse sentido, por isso que a gente percebe que muitos trabalhadores de Deus, de Jesus, né? Os trabalhadores de Jesus, eles não têm essa questão assim de ter assim um destaque para si, de trazer né, de colocar o seu nome ou a sua identidade à frente de alguma coisa, à frente de algum serviço, de alguma atividade, tá? Os verdadeiros trabalhadores de Jesus, eles ensinam servindo e eles dessa maneira, né, eles são superiores. Por quê? Porque agem dessa maneira. E servindo, às vezes, de uma maneira muito, assim, discreta. Sem qualquer destaque, tá? Sem qualquer destaque. Então, essa é uma lição importante para nós. E aí, importante por quê? Porque a gente precisa refletir o quanto que nós estamos nos espelhando nesse ensinamento, nesse exemplo, né? Nesse ensino de Jesus de hoje, por exemplo, aqui para nós, né? Quantas vezes que a gente não ouve falar isso, né? O maior é aquele que se fizer menor, né? Na espiritualidade é assim que funciona, viu? Na espiritualidade, né, superior é assim que funciona. E nós, o quanto nós estamos fazendo, seguindo isso ou fazendo ou praticando isso que Jesus ensinou, não é? Então vamos pensar bastante sobre isso, que o nosso trabalho possa refletir verdadeiramente aí o que Jesus nos ensinou, né? E aí fica o convite para nós, certo? Não é isso aí, Wilton? É verdade. A gente tem que se pensarmos muito, né, como estamos agindo, né? Às vezes a gente querendo ajudar uma pessoa, a gente quer impor alguma coisa para aquela pessoa, né? Não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é mostrar para aquela pessoa que ela pode melhorar por si própria, né? É muito difícil a gente enxergar isso, né? A gente poder enxergar e ajudar alguém de maneira a construir aquele espírito melhor, né? Então é uma coisa para se pensar muito, né, Silvio? É, e isso mexe muito conosco, assim, com quem é professor, né? Eu conosco porque eu sou professor, né? Minha profissão é essa. Então, essa é uma questão importante para os professores, né? Porque tem muito professor que pensa que está ensinando, mas não está ensinando. Por quê? Porque o aluno não aprendeu. Então, se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou, certo? Porque tem professor que acha que ele ensinou, mas o aluno que não aprendeu. Né? Tem professor que pensa assim. Mas é bom, pelo que a gente está vendo aqui, é bom a gente rever isso. Então, se o aluno não aprendeu alguma coisa, lógico, né? Faltou. E não estou dizendo que é culpa do professor, tá? Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que o professor é culpado. Não. Mas estou dizendo que o professor não conseguiu ensinar. Ele não teve ali as condições para que ele pudesse ensinar para o aluno alguma coisa. Por quê? Porque simplesmente ele não aprendeu. Então, se não aprendeu, é porque não ensinou.
O professor tentou ensinar, não dizendo que não, ele tentou ensinar, ele fez o possível, com certeza, para poder ensinar, mas ele não conseguiu ensinar, infelizmente, né? E aí, a gente precisa ver, até assim, muito professor acha que se sente culpado porque não consegue que o aluno aprenda, mas é porque existem outros fatores, né? A gente sabe que muitas vezes o aluno tem muitas dificuldades, né? Tem crianças, jovens que têm muitas dificuldades. Então, por conta dessas dificuldades, muitas vezes ele não aprende. E um dia, mais um dia, ele pode aprender. Havendo ali as condições melhores para ele, ele vai aprender. Então, no momento certo, a gente diz assim, no momento oportuno, no momento melhor, ele vai poder aprender. O que precisa ter são as oportunidades, né? Para que o, o aluno, o aprendiz, né, possa realmente aproveitar-se e absorver aquele conhecimento. Tá certo? Não é, Hilton? Concorda? Concordo sim, plenamente, viu? Ainda mais, cada vez a gente vê o estudo com maior dificuldades, professores com maiores dificuldades, né? Então eles têm que usar ainda mais ainda essas ferramentas de, de moralidade, vamos dizer assim, né? Para intuir as crianças, né? Aqueles aprenderem, né? Então é um momento que está para todos nós aqui. Todos nós temos que analisar Hum, como nós podemos ensinar e servir também, né? Dependendo do seu hum, tom de voz, você pode prejudicar o ensinamento, né? exatamente. Aqui, olha, nesse finalzinho tem um outro termo aqui, né? Que também nos orienta aqui uma reflexão importante, que é assim, aquele que educa o espírito eterno, tá? Então, é a gente saber, né, ou a gente lembrar, a gente não esquecer, né, digamos assim, não esquecer que o Espírito é eterno. Então, não queiramos nós que ele aprenda tudo de uma vez só, né? Ou que a gente fique naquela ansiedade ou naquele desespero, né? Para que o aprendiz, né, para que o espírito possa aprender tudo rápido. Não, temos que ter essa consciência de que quando a gente está ensinando um espírito que é eterno. Então, se não aprender hoje, ele pode aprender amanhã. Da mesma forma como fizeram conosco. Que alguém também teve muita paciência conosco, nós tivemos oportunidades, né, para poder adquirir aí os conhecimentos. Em algum momento também a gente falhou, a gente não conseguiu aprender, né? Nós tivemos experiências que não foram felizes, mas nem por isso não foram criadas novas oportunidades depois para a gente poder aprender. Então, essa situação que a gente tem que lembrar, né? Que a gente está no processo como espíritos eternos. E o aprendizado, ele começa e a gente não sabe quando ele vai terminar. Tá? Então, a gente pode aprender hoje, pode dar continuidade amanhã e assim por diante. Né? Esse discernimento é importante. Então, aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo na questão assim de atender às necessidades, né? Certo? Daquele que está aprendendo. Não é só ensinar, não é só dar a aula, mas também é servir e atender a necessidade daquele que está como na posição de aprendiz, que está aprendendo. Esse paira acima de todos. Aí sim, este é o maior servidor. Tá certo? Ok, Wilton? É muito bonita essa lição, viu? É fantástico. Ok mesmo. Tá joia. Perfeito. Então, assim, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Né? Agradecemos a atenção de todos que chegaram até, né, esse momento final aqui dessa gravação, né, desse nosso estudo. E sempre lembramos que aqui embaixo do vídeo na descrição tem um contato aqui de WhatsApp. Quem quiser participar conosco, mandar aqui a sua reflexão, a sua mensagem, é só escrever para nós. Esse aqui é o WhatsApp da Liga, tá?
destinado aqui aos estudos e cursos. A gente retorna no próprio WhatsApp, né? E se der, a gente comenta aqui também, aqui no nosso estudo aqui né, do Jesus no Lar, nas nossas aulas, nossos estudos aqui. Tudo bem? Então, encerrando, vamos nos preparar então para finalizar aqui nosso estudo de hoje, do capítulo 7, o maior servidor, e possamos, a partir desse instante, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e em prece, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo na fonte, né, dos ensinamentos de Jesus, por meio desta obra aqui, desse livro, Jesus no Lar, de Neio Lúcio e Francisco Cândido Xavier. E, nesse momento, nós vamos nos preparar para finalizar aqui o nosso estudo. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Wilton, para que ele possa fazer aqui a prece final para nós. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa luz, essa energia positiva dos nossos benfeitores, sentindo o abraço de Deus, toda a sua luz, toda a sua sabedoria, né? Que nós saibamos aproveitar um pouquinho a cada dia desse nosso pão que nos foi dado. E que todas essas bênçãos recaem sobre todos nós e que nos apoiem, nos ajudem no nosso dia a dia, nossa semana. E assim pedimos licença para agradecer ao plano espiritual com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, é o poder e toda a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Então, até a próxima, se Deus assim permitir, estaremos aqui reunidos para mais um estudo do Jesus no Lar. Tchau, pessoal, até a próxima.